Eu saúdo a todos na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Para começar, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Jeremias 18. Vamos estar lendo do primeiro capítulo até... do primeiro versículo, aliás, até o versículo 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Glória a Deus. Alguém não encontrou? Jeremias 18, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Vamos estar orando por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Venha estar, Pai, abençoando essa palavra, abençoando nossa mente e nossos entendimentos, Senhor. Que possamos tanto estar passando, Pai, quanto recebendo a palavra da maneira que lhe agrada, Pai. Que se qualquer coisa, Senhor, for dita aqui, Pai, que seja para a Tua glória. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Filho, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos fazer vasos nas Tuas mãos, Pai. E por nos quebrar como barro, Pai, quando necessário. Porque nós entendemos, Pai, que é assim que o Senhor nos molda. Obrigado por tudo, Senhor. Retira de nós as impurezas e nos passa pelo fogo, Pai, para que a forma que o Senhor nos moldou nos solidifique e nos faça vasos, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa palavra aqui, nós vemos Jeremias descendo até a casa do oleiro, por meio da ordem do Senhor. E quando ele chega lá, ele percebe que o oleiro está fazendo a sua obra, ele está trabalhando naquele vaso, trabalhando no barro. E não acaba saindo da maneira que ele esperava, da maneira que ele queria, que ele desejava para aquele vaso, para aquele barro. Então, o que ele faz? Ele desfaz o barro, desfaz o vaso, para que ele possa, então, moldá-lo novamente. Mas antes de nós continuarmos nisso, eu preciso falar sobre uma coisa que aconteceu no século passado. Por volta dos anos 1947 até 1956, encontraram, no meio das montanhas de um lugar chamado Qumran, eu acho, não tenho certeza da pronúncia certa, encontraram os manuscritos, os pergaminhos mais antigos, já datados do Antigo Testamento. Ou seja, nesse lugar encontraram os pergaminhos, os manuscritos mais antigos encontrados até então. E esses pergaminhos, é curioso notar que eles estavam preservados, eles estavam guardados e escondidos dentro de vasos de barro. Eles estavam escondidos dentro de vasos de barro. O que é interessante, porque nós vemos que a palavra do Senhor, na verdade, uma das mais antigas cópias da palavra do Senhor, já encontradas por nós, estavam dentro de vasos de barro, muito bem protegidas.
Agora, o que é que isso significa para nós? O que é que nós podemos entender por isso? Isso é interessante, porque nós sabemos que nessa palavra aqui, o Senhor diz como, assim como o barro nas mãos do oleiro, nós somos nas mãos dele. Nós somos vasos nas mãos do Senhor. Nós somos moldados pelas suas mãos. Precisamos ficar centrados na sua vontade. Então temos as nossas impurezas retiradas de nós. Então passamos pelo fogo para que a vontade do Senhor, a forma que o Senhor quer que nós sejamos, se solidifique. E que então possamos guardar o azeite, possamos guardar a sua palavra. Eu vou estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Não precisam estar abrindo se não quiserem, mas enfim. Gênesis 2, 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós, os seres humanos, fomos feitos do barro. Nós somos feitos de alguma coisa que não tinha valor. Nós fomos feitos de uma mistura de terra com água. Duas coisas assim que são tão abundantes que às vezes nem damos o devido valor a elas. E nessa mistura de duas coisas quase sem valor, nós fomos feitos. Disso que não havia valor, disso que era abundante, que não havia preciosidade, a partir disso nós fomos criados e fomos feitos, fomos moldados pelas mãos do Senhor. A partir disso, que não tinha valor, Ele criou alguma coisa especial, Ele criou algo diferente, Ele criou algo que Ele queria usar para servir ao próprio Senhor. Nós somos moldados e somos transformados a partir das mãos dEle. E nós viemos do pó, e o Senhor sabe disso. Assim como diz Salmos 103, versículo 14, que eu vou estar lendo agora. Pois eles conhecem a nossa estrutura e sabem que somos pó. Vou estar lendo o 13 também, o 13 e o 14, aliás. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas forças, Ele sabe o que somos capazes de fazer, até onde nós podemos ir, recebendo a força dEle. E por isso que essa palavra diz assim: Ele nos conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que o nosso tempo nesta terra é muito breve, é muito curto. Ele sabe que não somos capazes de muita coisa por nós mesmos, não temos controle das situações que acontecem nas nossas vidas, mas é por isso mesmo que Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu o Filho dEle para nos salvar, porque Ele conhece os nossos limites, Ele sabe como nós somos pecadores, como nós não temos poder para salvar nós mesmos. Nós somos criados do pó para servir a Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Como todos nós sabemos, porém, alguns vasos são honrosos e outros desonrosos. Alguns vasos discutem com aquilo que o oleiro diz. Alguns vasos negam a existência do oleiro, apesar de estarem dentro da sua casa e de serem feitos pelas suas mãos. Alguns vasos se acham mais sábios que o próprio oleiro. Isaías 29, versículo 16, diz assim: Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: Ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada sabe. Nós entendemos que, apesar das provas que existem, de várias situações
na Bíblia serem comprovadas, como por exemplo a existência de Jesus, como 500 pessoas viram ele antes dele partir, antes dele ser elevado aos céus. Ainda assim, muitas pessoas não compreendem isso, não acreditam nisso. Apesar de terem sido moldadas do barro pelas mãos do Senhor, elas discutem a existência do próprio Senhor que as moldou. Elas duvidam da existência do Senhor que as fez. E elas entendem a palavra do Senhor, a palavra de quem os fez, de quem os moldou. Discutem a palavra do oleiro sendo apenas vasos, como se fosse alguma coisa velha, como se fosse alguma coisa antiga, arcaica, que não tem mais valor, que não tem mais significado e que não deve mais ser usado como guia para nossas vidas nos dias de hoje. Mas nós entendemos que não é assim. Nós entendemos que nas nossas vidas, assim como foram os vasos de barros que guardaram, que protegeram, que preservaram aqueles manuscritos, aqueles pergaminhos, assim também é nas nossas vidas. Porque quando nos deixamos moldar pelo Senhor, quando permitimos que Ele retire de nós as impurezas, que Ele nos quebre se acabamos de uma maneira que não era do desejo dEle, que Ele nos refaça, que Ele nos remolde, que Ele comece a obra em nós novamente, se ela for interrompida, por qualquer motivo. Quando deixamos que Ele nos molde da maneira que o agrada e não que agrada a nós, aí é que nós vemos resultados, que nós vemos o poder do Senhor nas nossas vidas, que nós entendemos o que é o poder do Senhor, o poder da palavra do Senhor. Mas para aqueles que se deixam moldar pelo oleiro e se tornar obras melhores, suas mãos nos fazem mais parecidos com o que Ele deseja para nós. Primeiro, o oleiro centraliza o barro, para que Ele possa moldá-lo corretamente. Precisamos estar no centro da vontade de Deus para recebermos a sua palavra. Ela enche nossos corações e nos torna servos fiéis e corajosos, onde os outros poderão encontrar a sua palavra. Assim como o oleiro mantém o barro no centro da roda, para que ele possa o girar e assim o moldar corretamente, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não podemos nos desviar para a esquerda, nem para a direita, ou então estar andando perto do abismo, mas precisamos nos manter retos e firmes no meio do caminho, junto com o Senhor, no meio da vontade dEle. Salmos 48 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei, ou a sua vontade, como dizem em outras palavras, em outras traduções, aliás. Assim como o salmista, precisamos ter a palavra de Deus no fundo do nosso coração. O Senhor também retira do barro as impurezas, os tornando limpos e santos novamente, o quebrando e começando a moldar do zero, se for necessário. Precisamos nos permitir ser quebrados pelo Espírito Santo, se quisermos nos tornar vasos perfeitos para o Senhor. Muitas vezes a dificuldade de deixar o nosso orgulho, deixar aquilo que nós amamos em nós mesmos se desagrada ao Senhor. Às vezes não queremos mudar, às vezes queremos permanecer da mesma maneira que sempre fomos, mas nós sabemos que não pode haver mudança, não podemos nos transformar em vasos corretamente, em vasos que agradam ao Senhor, que são bonitos aos olhos do Senhor, se não houver mudança em nós. Nós viemos do barro e somos apenas aquela massa sem forma, sem valor. E precisamos permitir que Ele faça aquela mudança em nós, que Ele faça o molde em nós, para que nós tornemos alguma coisa completamente diferente. Se você vê um vaso terminado, pronto, e que tem alguma coisa guardada nele, você nunca na sua vida vai conectar aquilo, vai associar aquele vaso com o barro, com a sujeira, com a terra. Porque ele foi transformado em alguma coisa tão diferente, tão maravilhosa, que qualquer lembrança que pudesse existir do barro de onde ele foi tirado, desapareceu. E assim como
essa lembrança da sujeira que aquele vaso uma vez era, desaparece, os nossos pecados também somem, também são jogados no mar do esquecimento. Mas não é o suficiente apenas nós sermos moldados. Não é suficiente apenas nós deixarmos que o Senhor nos dê a forma. Porque afinal de contas, depois que o Senhor nos dá a forma, nós ainda somos aquele barro mole, sem resistência, sem qualquer tipo de substância. Então, eventualmente, o que aconteceria com um vaso que tivesse apenas sido moldado, que tivesse apenas sido transformado do barro para aquela forma, é que ele, com o tempo, iria se desmanchar novamente, sozinho. O vento, a umidade do ar, as forças da natureza iam com muita facilidade derrubar aquele molde, aquilo que foi construído pelas mãos do oleiro. Então, é importante que nós tenhamos a forma de um vaso, sim. É importante que nós que nós sejamos parecidos com um vaso, que nós nos comportemos como um vaso, que nós estejamos, que nós temos a forma, a aparência de um vaso, e que sejamos vistos como vaso, não sejamos associados à sujeira do mundo. Mas ela não é suficiente, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos a forma, nós temos a aparência de vaso, mas não temos a resistência de um vaso. Não somos vasos solidificados, e com o tempo nós nos desmanchamos. Depois que nos desmanchamos, aí precisamos começar tudo do zero de novo. Nos desmanchamos e assumimos novamente aquela aparência suja, aquela aparência imprestável, que não tem valor. E precisamos mais uma vez ter as nossas impurezas retiradas, ter a nossa forma moldada, ir para o meio da vontade do Senhor. Mas só isso não é suficiente, porque se pararmos apenas em ser na parte em que somos moldados, nós vamos estar sempre voltando para o velho homem, vamos estar voltando sempre para o barro do qual fomos formados. E é por isso que nós precisamos passar pelo fogo, precisamos passar pelas provações, pelo Espírito Santo, ser batizados por este fogo. Porque é só depois que o vaso passa pela fornalha é que ele é solidificado, que ele é transformado e que a sua aparência se torna realmente quem esse vaso é. Que ele deixa de ser apenas terra que assumiu um formato bonito e passa a se tornar alguma coisa realmente, verdadeiramente bonito. Você pode perguntar para alguém, você pode trazer para alguém um vaso que não tenha sido solidificado, que não tenha sido assado ainda, passado pelo forno. E você pode mostrar para ela e ela pode achar o molde bonito do vaso. Ela pode achar bacana. Mas se você perguntar para aquela pessoa se ela encostaria naquele vaso, se ela colocaria alguma coisa dentro daquele vaso, a resposta dela obviamente seria não. Porque ele ainda está sujo, ainda está manchado, ele ainda é barro molhado, sem resistência, sem solitude, sem ser sólido. Mas depois que nós passamos pelo fogo, depois que nós somos solidificados pela palavra do Senhor, pelas provações e pelo Espírito Santo, nós assumimos aquilo que nós parecemos se torna o que somos. Depois que você tem um vaso pronto e apresentar para qualquer pessoa, essa pessoa não vai ter problemas nenhum de tocar naquele vaso, de colocar água, de colocar azeite dentro daquele vaso, de guardar alguma coisa aqui dentro daquele vaso, porque afinal de contas, ele não é mais sujo. A sujeira que ele se transformou em alguma coisa bonita para a glória do oleiro. E é por isso que nós precisamos entender que as provações existem por um motivo. Às vezes nós queremos desistir quando estamos passando pelo fogo. Às vezes quando estamos passando pelo fogo, as impurezas dentro de nós nos derrubam e nos destroem. Isso faz com que precisemos voltar para
para a estaca zero e começar de novo, tendo nossas impurezas retiradas de nós. Mas nós precisamos nos purificar para que possamos ser solidificados e ser usados para a glória do Senhor. Porque até nós sermos solidificados como vasos, é que nós não seremos usados para a glória do oleiro. Até nós sermos solidificados como servos, como aqueles que existem para servir ao oleiro, nós não vamos ser usados para nada. Um vaso que não está pronto não é usado para nada. Um barro que não foi moldado não é usado para nada. E um vaso que não foi solidificado, que não foi assado, que não passou pelo fogo, ele não é usado para nada. Por isso que precisamos nos solidificar, precisamos nos fortalecer, nos transformar em coisas diferentes. Deixar de ter dentro de nós, como vasos, apenas vazio e sujeira, para termos azeite e limpeza. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é fogo. Ele mesmo disse. E é dessa palavra que nós precisamos para nos solidificar, para nos tornarmos vasos sólidos e fortes, resistentes, para que então guardemos dentro de nós a palavra do Senhor, guardemos dentro de nós esse azeite, estes pergaminhos, estes manuscritos, para que as pessoas possam abrir, nos abrir e dentro de nós encontrar a palavra do Senhor, para a glória dele. Para sermos colocados num local de honra, para que aqueles que vejam a casa do Senhor, eles possam ver aquilo que agrada aos olhos do Senhor, aquilo no qual o Senhor se orgulha, e que impressiona aqueles que não ainda se entregaram ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos dessa palavra dentro de nós, e nós também precisamos do fogo do Espírito Santo. A palavra do Senhor sem o Espírito Santo é apenas letra e religiosidade, e o Espírito Santo do Senhor sem a palavra é apenas barulho e heresia. Mas quando nós temos os dois, nós nos tornamos vasos preciosos ao Senhor, que guardará perfume, azeite, água, vinho e qualquer coisa que o Senhor precisar de nós, qualquer coisa que Ele designar para nós, e nós seremos capazes de fazê-lo. Glória a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.